Vamos junto, né? Gente, nós vamos falar hoje sobre a questão da educação em direitos humanos, né? A gente às vezes cresce sem ter noção, né, na escola ou então no ambiente que nós vivemos, o que realmente são os direitos humanos. Acompanhe comigo o SBT, depois a gente vai falar com uma psicanalista para nos ajudar a nos orientar sobre esta questão. Assim que nascemos, somos atribuídos com diversos direitos enquanto cidadãos. O direito de ir e vir, a alimentação, a educação e a liberdade de expressão são apenas alguns dos catalogados na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, existente desde 1948. Porém, é sempre bom lembrar que nem todos têm acesso a estas informações, e algumas vezes até mesmo quem tem acesso não sabe usá-las, ou não as entende muito bem. Afinal, é comum aprendermos sobre os direitos humanos muito brevemente na escola, e assim como muitas matérias, esquecermos no decorrer do tempo. É importante nos preocuparmos com essa alienação. Precisamos nos perguntar se a educação em direitos humanos nos dias de hoje é suficiente e esclarecedora. Ou será que nós precisamos encontrar um outro meio de ensiná-las aos jovens e às crianças? Veja mais sobre o tema agora, no Papo Reto. Educado desde a tenra idade, né, em relação aos direitos humanos. Eu recebo aqui na Rede Vida de televisão com muita alegria, fico muito honrado de recebê-la. Ana Cristina Olmos é psicanalista infantil, formada em psicologia pela PUC, mestre em neuropsicologia infantil pela USP, especializada em vínculos familiares pela APPG. E seja bem-vinda, doutora Ana Cristina, muito obrigado por estar conosco e nos ajudar a refletir e pensar. Seja bem-vinda. Muita alegria estar com vocês aí. Muito bom. Da Rede Vida. Muito bom. Doutora Ana Cristina, eu queria já começar perguntando para a senhora uma coisa. A senhora acha que a escola ensina corretamente, ou ensina ou não ensina, e já instrui sobre a questão dos direitos humanos? Não. A escola, em geral, nem toca nesse assunto, né? É como se fosse algo que não existe na educação de crianças que temos, né? E é interessante que o próprio uso da palavra, da expressão direitos humanos foi extremamente equivocado, né? Pouca gente sabe a história de por que foi necessário haver uma declaração universal, né, publicada em 10 de dezembro de 1948, com algo que parece tão óbvio, dizer que cada pessoa, todas as pessoas, têm direito à vida, à saúde, o que quer dizer remédios, atendimento médico, hospital, moradia, que não precisaria ter gente embaixo da ponte ou embaixo de viaduto. A alimentação, né, desde a mais tenra infância, porque se um bebezinho não recebe na tenra infância, né, a proteína que ele necessita, o cérebro, eu vou usar um termo muito fácil, que é o cérebro se fecha a essa oportunidade, Padre Juarez. Sim. E as funções cognitivas que teriam que estar preparadas para esse bebê ter, se ele não tem essa proteína, ele não tem. Eu vou dar um exemplo. Há muitos anos atrás, antes até de eu estar na faculdade, junto com os jesuítas lá do Colégio São Luís, sim, o nosso grupo, a nossa comunidade de jovens, dava aula de alfabetização de adulto e para quem era morador daquela região, ali da Avenida Paulista. Então eram trabalhadores da construção civil, nordestinos na sua maioria, empregadas domésticas, também vindas de... E era impressionante como eles não tinham tido essa alimentação na primeira infância,
uma alimentação proteica, eles aprendiam, né? Era o método Paulo Freire, que é um método muito fácil de você aprender a ler, a partir da sua experiência. Quer dizer, para o trabalhador, por exemplo, tijolo era uma palavra-chave para ele aprender tijolo e as sílabas. E por aí era fácil de aprender. Eles aprendiam rapidamente, mas eles não conseguiam guardar, porque o cérebro não tinha essa capacidade, porque não teve essa proteína na mais tenra infância. Então, era de chorar. Eu tenho até hoje todo aquele material, eles aprendiam e eles chegavam assim a chorar, porque queriam lembrar, tinham aprendido e cada vez era como se tivesse que ensinar de novo, né? Então eu estou falando isso porque eu vivi na pele não, né? Eu observei o que é não ter proteína, não ter um alimento adequado na infância. Continuando, né? O direito ao trabalho, o direito ao trabalho digno, né? Portanto, contra a escravidão, contra trabalhar em condições de escravidão, direito à moradia, né? Ter um teto, por mais simples que seja, mas se proteger, né? Proteger sua família da chuva, do frio, né? E saneamento, por exemplo, ter água. Isso tudo parece tão fácil da gente pensar, mas quando a gente olha a realidade, não é assim que é. A gente chega até a escutar as pessoas dizerem assim: o sem-teto, ele já está acostumado à chuva, ele está acostumado ao frio. Para ele não é tão difícil quanto seria para a gente, quando, na verdade, assistimos agora, recentemente, quantas mortes de moradores na rua, né? E quando conheço vários trabalhos, né, com morador de rua, de dar alimento, tudo, uma grande parte, a imensa maioria, né, foi perdendo a casa, foi perdendo o trabalho, né? Ninguém escolhe morar embaixo do viaduto. Essa declaração, e aí vai, é enorme, são 30 artigos. Sim. Por exemplo, direito a uma justiça justa, parece óbvio dizer isso, mas uma justiça que seja a mesma lei para todos, em que quando a pessoa, vamos dizer, por acaso seja detida, não haja tortura, por mais óbvio Sim. que pareça, né, que a tortura é um crime contra Deus, contra a humanidade, né? Você olha a forma como as coisas funcionam, né? Verdade. Você vê que... Verdade. Então, assim, ele foi publicado, essa declaração, depois do final da Segunda Grande Guerra, em que se percebeu que a humanidade tinha chegado a um ponto de violência que parecia barbárie, que era barbárie, que não era civilização, que era barbárie. Então, assinado por tantos países, foi algo, né, que dizia claro o que não se podia fazer e o que teria que se fazer para qualquer ser humano, né? Quer dizer, condições mínimas e condições de oportunidade também para todos, né? Porque é fácil eu falar, né, que eu estudei num colégio de freira de 4 a 14 anos. Tive isso proporcionado pela minha família que podia. Depois fui para uma das melhores escolas, fui para o Colégio Bandeirantes. Era o mínimo que eu tinha que fazer, entrar na faculdade. Era o mínimo. Eu tive todas as condições, né? Eu conheço e tenho um trabalho, uma ligação com um trabalho lá no Capão Redondo. Aqueles meninos, eles não têm esses direitos humanos que eu tive, né? Verdade. Não tem vaga na escola, as escolas não são boas, os professores ganham pouco, né? Eles, por exemplo, agora, falando em direitos humanos para o adolescente, para isso, quantos tinham uma internet ou um computador para poder fazer a aula online, né? É verdade. Às vezes, numa família lá do Capão, era um celular muito simples para todo mundo, para 2 crianças. É verdade. E com uma internet fraca.
A senhora fala uma coisa... isso é direitos humanos. É verdade. A senhora fala uma coisa muito interessante, porque a senhora foi peremptória. Eu perguntei, acha que a escola educa? A senhora disse, não, gostei. Não. Essa convicção é muito interessante. E uma outra coisa, a senhora falou, olha, parece óbvio, mas espera aí, de tão óbvio parece que ninguém liga, ninguém presta atenção. Eu vou só conversar agora com a Renata e volto porque eu tenho uma pergunta para fazer sobre a questão da idade. Quando é que nós começamos a pensar, quando é que nós podemos educar os nossos filhos? Vamos continuar com o tema, a questão dos direitos humanos aqui. E olha, eu estou recebendo aqui na Rede Vida, a doutora Ana Cristina Olmos, que é psicóloga e psicanalista infantil, está nos dando uma aula de direitos humanos, isso é muito bom. Eu queria perguntar para a senhora, a partir de que idade já é importante a gente tratar com a criança sobre os direitos humanos, doutor? Na verdade, tudo começa em casa, né? Sim. Então, se você dá um exemplo para o seu filho de que você consegue se colocar no lugar do outro, no lugar do sofrimento do outro, de escutar a dor do outro, escutar o que o outro está dizendo para você sobre o que lhe falta, você já está ligado como ser humano, no ser humano, o outro, né, que está fazendo alguma comunicação de sofrimento, por exemplo, né? Então, se a criança aprende dentro de casa, né, que ela tem pais sensíveis à humanidade, isso não é em livro que ela vai aprender, ela vai aprender dentro de casa. Eu tive esse privilégio. Sim. Meus pais eram de vamos dizer, uma forma de ver o outro, que o outro, eles sempre viam a dor do outro, a carência do outro, a falta do outro. E a segunda coisa, você compreender já dentro de casa que, como ninguém escolhe aonde nasce, né, o fato de você ter nascido numa família com mais recursos ou com mais condições, não foi merecimento, né? Aconteceu, né? Então, quando você escuta alguém que não teve esses recursos e não tem esses direitos, né, no presente, porque não tem escola, não tem alimentação, fala errado porque não pôde ir para uma boa escola, cheira mal porque não tem água, não tem saneamento, vive doente porque não tem justamente saneamento, coisas assim, você compreende que você não é melhor que aquela pessoa, você só teve mais oportunidades, né? Claro que não é só isso, mas é basicamente isso. Né? E por que a senhora acha Como eu falei. Desculpa. Não, eu ia dizer, como eu falei, né? Se eu tive um ensino de primeira linha, o mínimo que eu tinha que fazer era entrar numa faculdade, o mínimo, porque eu tive tudo, eu tive os livros, eu tive o tempo para estudar, eu não tinha que trabalhar quando eu estudava, que é uma condição que eu vejo na grande maioria de jovens, né? Você tem que estudar, mas você tem que trabalhar, então não é o mesmo estudo, não vai ter as mesmas condições. Bom, isso pensando na percepção, quer dizer, de você perceber que o outro é igual a você, né? Que ele nasceu num outro lar, mas ele tem os mesmos direitos que você. Isso em termos de percepção. Agora, a ideia de direitos humanos, ela deveria ser colocada desde cedo, por exemplo, a criança quando vai para a escola, né? A ideia de direitos humanos, ela não precisa chamar direitos humanos. Sim. É isso que eu quero dizer, que não adianta você querer ensinar como se fosse uma legislação, uma regra, uma lei, se essa criança, se esse adolescente não consegue viver isso dentro de casa e na própria escola. Exemplo, uma escola que não pratica justiça, que há uma lei para um que é filho de fulano e para outro que é filho de ninguém que é considerado, né? Uma escola que discrimine, né? Uma escola que trate mal seus professores, né? Tudo isso a criança vai, infelizmente, absorvendo como regras da vida. Então, uma criança que viva numa falta bárbara de comida, o pai não tem trabalho, ela meio que vai absorvendo aí que ela não tem direitos, que é assim, que ela tem que se conformar com isso, que é assim, como se fosse natural. Ela
naturaliza que é isso. Então, ela não tem água, a família não tem água, a comunidade não tem água, mas é assim que é. Não tem saneamento, não tem esgoto, mas é assim que é. Quer dizer, essa forma também de ir aceitando qualquer coisa, né? De se conformando com tudo que vem, é uma ausência da ideia dentro de si de direitos humanos, né? Que faz com que permaneça a falta dessa ideia de direitos humanos. Como que assim, você tem que aceitar tudo de ruim que vier na sua vida, né? Como se esse mínimo que é água, saneamento, uma boa escola para o seu filho, remédio, os idosos, como é que eles vivem né? Cada vez mais é uma aposentadoria que não dá para comprar remédio. Se isso as pessoas vão se aceitando, achando que é assim, né? Isso é absolutamente contra esta ideia de que os direitos humanos são para todos, independente da idade, da raça, se é homem, se é mulher, entende? Olha, sensacional essa exposição da senhora pelo seguinte, não é uma matéria, não vamos criar uma matéria chamada Direitos Humanos na escola. Não vamos sentar a criança dentro de casa e falar, vou ensinar você direitos humanos, não. É vivenciar os direitos e saber que isso tem que ser passado mais pela vida, menos do que uma disciplina. Padre, é claro que é importante nomear, né? Sim, então, sim, por exemplo, um pai e uma mãe que não leem, é difícil a criança aprender a ler se os pais não leem. Mas é importante nomear. Olha, filho, precisa ler para aprender. Direitos humanos existem, é internacional. Todos os países assinaram isso. Entende? É importante nomear, quer dizer, falar disso. Mas, junto a isso, tem que ser vivido desde o início, né? Eu não me esqueço de uma criança que eu tratei há muitos anos atrás, que a menina que ia com ela na... Travou. Ela continuou, tô continuando aqui. Continua. Você já continuou? Tá travado? Isso. Tinha uma menina, eu ia dar um exemplo muito bacana, inesquecível. Eu tratava uma menina que sofria bullying na perua de escola. Uma outra menina mais velha amolava ela, xingava. A mãe da menina que sofria o bullying, que não tinha esta noção de direitos humanos, ao invés de tomar todas as providências para que a sua filha não passasse mais por aquele abuso, seja com a coordenação da escola, seja com o pirueiro, a mãe mandou essa criança levar uma caixa de bombom para a menina que fazia o bullying. O que aconteceu? O bullying dobrou, porque ela apresentou o medo e quase que um pedido de, pelo amor de Deus, não me maltrate. Esta família não tem noção de direitos humanos e esta criança sofreu muito, porque ela não achava que ela tinha o direito de não ser molestada, de não ser maltratada. Sim. Então, olha como é importante os pais passarem para a criança os direitos, né? Que ela não pode aceitar ser molestada, maltratada, passar fome, não ter escola, não ter internet. É verdade. Doutora Ana Cristina Olmos, olha, psicanalista infantil, quero agradecer, muito obrigado. Eu até explorei a senhora demais, ficamos aqui meia hora conversando. Muito obrigado. Eu quero dar aqui o site da doutora Ana Cristina, olha, anaolmos.com.br, anaolmos.com.br, viu? Pode acessar o site. E se você quiser entrar em contato, esse é o telefone, eu dou agora, pode entrar em contato, 0 operadora 11 3845 3555. 0 operadora 11 3845 3555. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Obrigada a todos vocês. Pela Foi exposição. Um prazer. Foi um prazer, uma alegria receber a senhora aqui na Rede Vida. Muito obrigado mesmo. Olha que beleza, viu? Muito bom mesmo.